Olá a todos! Hoje vamos discutir um tema que tem capturado a atenção não apenas da mídia, mas também de autoridades de segurança em toda a Europa. Nos últimos meses, temos testemunhado uma onda sem precedentes de avistamentos de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs, em todo o continente europeu. De luzes incomuns nos céus da Escandinávia a formas triangulares observadas no sul da França, esses relatos têm alimentado a imaginação popular e gerado intensas discussões nas redes sociais. No entanto, o que à primeira vista pode parecer um mistério de ficção científica, digno de filmes de Hollywood, pode estar, na verdade, profundamente enraizado na tensa realidade geopolítica que vivemos hoje. Nesta apresentação, vamos desvendar essa complexa intersecção entre o aparentemente inexplicável e a dura realidade da segurança internacional. Vamos explorar como esses fenômenos estão conectados ao conflito em curso no leste europeu e o que isso significa para a segurança de todos nós. Vamos começar analisando o fenômeno em si. Os avistamentos que temos registrados são extremamente variados, mas todos compartilham características que os tornam particularmente intrigantes. Testemunhas em diferentes países relatam ter visto luzes incomuns que se movem de maneiras que desafiam nossa compreensão da física aeronáutica convencional. Estamos falando de objetos que realizam manobras bruscas, mudanças de direção instantâneas e velocidades que não correspondem a nada que conhecemos em termos de aviação civil ou militar tradicional. Esses objetos não se parecem com aviões comerciais, não seguem os padrões de movimento de satélites e, certamente, não são balões meteorológicos. É exatamente essa impossibilidade de classificação que tem alimentado a especulação sobre possíveis origens extraterrestres ou tecnologias de civilizações avançadas. As redes sociais estão repletas de teorias, vídeos e discussões acaloradas sobre o que poderiam ser esses objetos. Contudo, como especialistas em segurança e análise geopolítica, precisamos olhar além da superfície. A gravidade da situação não está necessariamente na possível origem cósmica desses objetos, mas sim no impacto prático e concreto que esses fenômenos estão tendo em nossas operações civis e militares. E é isso que vamos explorar a seguir. A situação rapidamente escalou de um fenômeno curioso para um problema de segurança real, quando esses avistamentos começaram a interferir diretamente em operações críticas. Deixem-me dar alguns exemplos concretos que demonstram a seriedade da questão. Em Munique, na Alemanha, o aeroporto internacional foi completamente fechado após a detecção de drones não identificados no espaço aéreo. Estamos falando de milhares de passageiros afetados, voos cancelados e perdas econômicas significativas. Este não foi um incidente isolado. Na Dinamarca, as autoridades foram forçadas a suspender temporariamente todo o tráfego de drones civis em resposta a avistamentos semelhantes, uma medida drástica que afetou operações comerciais e recreativas em todo o país. Mas talvez o mais preocupante sejam os casos na Polônia, onde as forças armadas precisaram interceptar e, em algumas ocasiões, até destruir aparelhos que sobrevoavam áreas extremamente sensíveis, como instalações militares e regiões fronteiriças. Esses não são mais apenas avistamentos curiosos, são violações diretas do espaço aéreo soberano. O que inicialmente parecia um fenômeno isolado e talvez até inofensivo, rapidamente se revelou um problema de segurança paneuropeu que exige uma resposta coordenada entre diferentes nações. E isso nos leva à pergunta fundamental: o que realmente está acontecendo? Apesar de todo o fascínio pelo extraterrestre e pelas teorias de conspiração que circulam na internet, a análise cuidadosa e metódica das autoridades europeias de segurança converge para uma explicação muito mais plausível, embora igualmente preocupante. A maioria desses objetos não identificados são, na verdade, drones russos realizando missões de vigilância e inteligência sobre território europeu. Essa teoria não é apenas especulação. Ela ganha força substancial quando colocamos esses eventos no contexto da invasão em larga escala da Ucrânia, iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022.
Desde então, a Europa Oriental se transformou em um autêntico palco de tensões geopolíticas, com a Rússia testando constantemente os limites da resposta ocidental. Países como Polônia, Romênia e Estônia têm observado incursões regulares de drones e até caças russos em suas fronteiras. Essas ações não são aleatórias ou acidentais. Elas são vistas pelos analistas de segurança como parte de uma estratégia mais ampla, conhecida como guerra híbrida, uma forma de conflito que mistura ataques aéreos convencionais com ciberataques, campanhas de desinformação e pressões políticas coordenadas. O objetivo dessa estratégia é claro: desestabilizar a Europa, testar a capacidade de resposta da Aliança Ocidental e explorar vulnerabilidades nos sistemas de defesa. É uma forma de guerra que não se limita ao campo de batalha tradicional, mas que permeia todos os aspectos da sociedade e da segurança nacional. Vamos aprofundar um pouco mais nessa estratégia de guerra híbrida. É fundamental entender que essas incursões não são ações isoladas ou erros de navegação. Elas fazem parte de uma estratégia cuidadosamente planejada, que combina múltiplas frentes de ataque simultâneas. Primeiro, há o objetivo de manter a Europa em um estado de alerta constante. Isso esgota recursos humanos e financeiros, força os países a manterem sistemas de defesa em prontidão máxima, indefinidamente, e cria uma sensação de insegurança permanente entre a população civil. É uma forma de guerra de desgaste psicológico e econômico. Segundo, essas incursões servem como testes diretos da capacidade de resposta da OTAN. Cada vez que um drone ou aeronave russa viola o espaço aéreo europeu, a Rússia está medindo quanto tempo leva para a resposta, quais sistemas são ativados, como a coordenação entre países funciona e onde estão as falhas na defesa integrada. Terceiro, há a exploração sistemática de vulnerabilidades. Cada incursão fornece dados valiosos sobre os sistemas de radar, as rotas de patrulha, os tempos de resposta e as capacidades técnicas de interceptação. É inteligência militar em tempo real. E, finalmente, há o objetivo de espalhar medo e divisão. Como disse muito apropriadamente Peter Rommelgaard, presidente da Justiça da Dinamarca, o objetivo desse tipo de ataque é espalhar medo, dividir e nos intimidar. Muitos desses voos suspeitos coincidem deliberadamente com reuniões estratégicas da União Europeia, enviando uma mensagem clara de que a Rússia está observando e pode agir a qualquer momento. Agora, vamos examinar alguns casos específicos e bem documentados que confirmam essa análise. Esses não são rumores ou especulações, são incidentes verificados e registrados pelas autoridades de defesa. A Polônia, que está na linha de frente dessa tensão geopolítica, precisou interceptar e abater pelo menos 3 drones russos que invadiram seu espaço aéreo. Essas operações não foram simples, elas exigiram a mobilização de caças F-16, a coordenação com sistemas de radar avançados e comunicação direta com o comando da OTAN. Cada interceptação é uma operação militar complexa que consome recursos significativos. A Romênia também teve que mobilizar seus jatos F-16 para interceptar drones próximos à fronteira com a Ucrânia. Esses incidentes ocorrem frequentemente em áreas de alta sensibilidade estratégica, onde qualquer erro de cálculo poderia ter consequências graves. Talvez um dos casos mais preocupantes tenha sido na Estônia, onde jatos russos invadiram o espaço aéreo e só foram interceptados por aeronaves da OTAN após 12 minutos de violação territorial. 12 minutos podem não parecer muito, mas em termos militares é tempo suficiente para coletar inteligência significativa ou até realizar operações ofensivas. E há um padrão revelador. Muitos desses voos suspeitos coincidem precisamente com reuniões estratégicas da União Europeia. Isso não é coincidência, é intimidação coordenada, uma demonstração de que a Rússia está monitorando as atividades europeias e pode agir quando e onde escolher. Esses não são OVNIs no sentido tradicional. São atos deliberados de provocação militar que testam os limites da soberania europeia.
Diante dessas provocações contínuas, a OTAN não ficou passiva. A aliança elevou significativamente seu nível de prontidão em toda a Europa Oriental, e a gravidade da situação é demonstrada por ações sem precedentes dos países membros. As patrulhas aéreas foram substancialmente reforçadas. Caças estão em alerta constante, prontos para decolar em minutos. Os sistemas de defesa antiaérea foram colocados em alerta máximo, com radares operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso representa um custo operacional enorme, mas é considerado absolutamente necessário dada a natureza da ameaça. Um dos momentos mais simbólicos dessa escalada foi quando a Polônia invocou o artigo 4º do Tratado da OTAN. Este artigo estabelece consultas de emergência entre os membros quando qualquer um deles percebe uma ameaça à sua integridade territorial, independência política ou segurança. A invocação deste artigo é rara e demonstra o quanto a situação é levada a sério pelos países da linha de frente. Além disso, novas tecnologias estão sendo rapidamente desenvolvidas e testadas para neutralizar essas ameaças. Estamos falando de lasers de alta potência capazes de derrubar drones, sistemas de interferência eletrônica que podem assumir o controle de aeronaves não tripuladas e algoritmos de inteligência artificial para detecção precoce de intrusões. Como destacou o capitão Julien Deschanel, chefe da divisão cibernética do Comando Aliado de Transformação, a guerra moderna exige uma rápida adaptação tecnológica. Não podemos nos dar ao luxo de lutar a guerra de amanhã com as ferramentas de ontem. A inovação precisa acontecer mais rápido do que o adversário pode se adaptar. Infelizmente, a tensão não está diminuindo. Pelo contrário, ela continua a aumentar, e novos fatores de risco estão elevando o potencial de um conflito ainda maior. Estamos vendo o retorno de uma retórica que muitos de nós esperávamos ter deixado para trás com o fim da Guerra Fria. Recentemente, os Estados Unidos aprovaram o envio de mísseis de longo alcance à Ucrânia. Esses mísseis têm capacidade de atingir alvos estratégicos profundamente dentro do território russo, incluindo bases militares, centros de comando e infraestrutura crítica. Esta é uma mudança significativa na natureza do apoio ocidental à Ucrânia. A resposta de Vladimir Putin foi imediata e inequívoca. Ele alertou que qualquer ataque a alvos estratégicos em território russo seria respondido de forma rápida e proporcional. Embora não tenha especificado exatamente o que isso significa, a implicação é clara. A Rússia não descarta nenhuma opção de resposta. E aqui chegamos ao aspecto mais preocupante, o retorno da retórica nuclear. A Rússia tem repetidamente mencionado seu arsenal nuclear como uma opção de resposta, trazendo de volta uma linguagem que não ouvíamos desde os dias mais sombrios da Guerra Fria. Isso representa uma herança perigosa, que aumenta exponencialmente o risco de escalada militar. Estamos em um momento delicado, onde um erro de cálculo, uma interpretação equivocada de intenções, ou mesmo um acidente técnico poderia desencadear uma crise muito maior. A comunidade internacional está observando com extrema atenção cada movimento nesse tabuleiro geopolítico. Então, vamos recapitular e chegar à nossa conclusão. Enquanto a mídia sensacionalista continua a focar em alienígenas e contatos extraterrestres, a realidade que enfrentamos é simultaneamente mais mundana e mais perigosa. Especialistas em segurança e tecnologia militar nos lembram constantemente que a tecnologia militar avançada de hoje pode criar padrões de voo e interferências eletrônicas que parecem completamente inexplicáveis para observadores civis e até mesmo para radares convencionais. Drones modernos podem realizar manobras que desafiam nossa intuição sobre como objetos voadores deveriam se comportar. Sistemas de guerra eletrônica podem criar assinaturas de radar confusas ou até falsas. A onda de OVNIs, que tem assolado os céus europeus, é menos um mistério cósmico e muito mais uma manifestação tática do conflito geopolítico que se desenrola no leste europeu. É parte de uma estratégia de guerra híbrida que busca desestabilizar, intimidar e testar os limites da resposta ocidental. O perigo real não está vindo do espaço sideral. Ele está muito mais próximo do que imaginamos, operando secretamente na esfera da vigilância militar,
da coleta de inteligência e da intimidação psicológica. Enquanto olhamos para o céu em busca de alienígenas, o verdadeiro desafio está aqui na Terra. Como responder a essa nova forma de guerra que não respeita as fronteiras tradicionais entre paz e conflito, entre civil e militar, entre real e desinformação? A guerra híbrida que estamos testemunhando testa não apenas nossos sistemas de defesa militar, mas também nossa capacidade de cooperação internacional, nossa resiliência social e nossa habilidade de distinguir fato de ficção em uma era de desinformação massiva. Agradeço profundamente a atenção de todos vocês. Este é um tema complexo que toca em aspectos de segurança nacional, tecnologia militar, relações internacionais e até psicologia social. Espero ter conseguido esclarecer a intersecção entre os avistamentos de OVNIs e a atual crise geopolítica na Europa. Estou agora completamente à disposição para responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter, seja sobre aspectos técnicos dos sistemas de defesa, sobre a estratégia de guerra híbrida, sobre as implicações para a segurança europeia, ou sobre qualquer outro aspecto que tenha despertado sua curiosidade durante esta apresentação. Por favor, sintam-se à vontade para fazer suas perguntas. Este é um diálogo importante que todos nós precisamos ter enquanto navegamos por esses tempos desafiadores. Muito obrigado!